Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos aí para um conteúdo importante sobre os prazos documentais na tabela de temporalidade. A guarda e a validade digital, o que mudou? A gente viu que nos últimos anos, principalmente em Belo Horizonte, 2013 para cá, entra a nota fiscal eletrônica. A partir de 2020 entra o e-social, e a gente tem 90% da documentação já com a natureza totalmente digital. Então, o que você tem digital tem a mesma validade do que você imprimiu. Às vezes, o que você tem digital ainda tem uma assinatura eletrônica do sistema que gerou aquele arquivo, o que torna ele até mais válido do que o documento físico, né? O documento que a gente tem como impresso, que seria apenas uma cópia. A importância da gestão dos documentos. A gente tem ela agora para o compliance, principalmente da LGPD, quando tratar de dados, né, pessoais, também para o compliance de contas, sistemas anticorrupção, sistemas de auditoria contra fraudes e a segurança jurídica que a gente tem que ter sobre qual documento é válido em qual formato. A gestão dos documentos eficiente garante conformidade legal para a sua empresa, além de reduzir aí os riscos operacionais. No Brasil, 5 anos é um prazo muito comum para a guarda de documentos, alinhado à prescrição tributária, questão de pagamentos de impostos, pagamentos de dívidas, de contratos. Uma política estruturada tem que proteger a sua empresa contra processos, para que ela não sofra processos sobre contas que ela já pagou. Então, a gente vai aprender sobre isso, como avaliar esses documentos. Contratos sociais são permanentes, tanto físico quanto digital. Hoje, a maioria dos contratos sociais são digitais, mas aquelas versões que você tiver com autenticação da junta, com selos de cartório anteriores, eles devem ficar armazenados fisicamente. Contábeis, 5 a 10 anos. Isso para a maioria dos documentos. Documentos fiscais, 5 anos o digital, porque eles são gerados já digitalmente. Anterior a 5 anos, já venceu a validade, que é onde a gente encontra documentos físicos. Então, os documentos fiscais, 100% digital. Trabalhistas, 10 anos ou mais, depende como as ASOS, documentação médica do funcionário, tanto físico quanto digital, tem valor. A gente vai ter aí, hoje, um funcionário, 90% da documentação que a gente gera dele é apenas digital a natureza. A guarda digital já te resguarda, tá? De possíveis processos. Exemplos dos prazos e formatos. Contrato social, estatuto. Se ele tiver selos de cartório, for anterior aos contratos sociais digitais, ele deve ser mantido físico e pode ter uma cópia digital, tá? Alteração contratual, vale a mesma questão. Livros contábeis, diário, razão, físico ou digital. Hoje, se você entrar tanto na Juseng, né, que é a Junta Comercial de Minas, você consegue transcrever para o digital, tanto os livros quanto os contratos sociais, as alterações, para poder descartar o físico. Demonstrações financeiras, relatórios que vêm de sistemas, digital, não tem necessidade do físico. Permanente de acordo com o Código Civil, 5 anos no mínimo, fiscal, tá bom? 5 a 10 anos pela Lei 6.404, a questão também dos encargos impostos, tipo INSS, FGTS, imposto de renda. Notas fiscais, entrada e saída, prazo 5 anos, totalmente digital. Não temos mais notas fiscais físicas. Declarações fiscais
prazo 5 anos, digital. Folha de pagamento, prazo 10 anos, digital. Ela é gerada via sistema, ela não demanda assinatura. Contrato de trabalho, prazo 2 anos mais 5 anos para prescrição. Então, 2 anos após o funcionário ter sido demitido e mais 5 anos para prescrição de dívidas. Então, ele deve ser armazenado por 7 anos. Base legal, legislação estadual, CLT mais Constituição Federal, tá? A base legal também da Receita Federal, que a gente está usando de exemplo. Perfil profissiográfico, né? 20 anos, digital, no INSS. ASO, atestado de saúde ocupacional, 20 anos, digital e físico, tá bom? No NR7. O PPP, agora ele já é gerado digital, então ele deve ser armazenado digital, que ele inclusive tem uma assinatura gerada pelo E-Social, tá bom? Pelos sistemas. Documentos de compliance, relatórios de auditoria, 5 a 10 anos. Relatórios ambientais, 5 a 20 anos. Digital do IBAMA, já são digitais. Licenças ambientais, a mesma questão, tá bom? Digitalização dos documentos. Digitalização permitida conforme normas legais e vigentes, para dar validade jurídica. Hoje a gente tem a última legislação, é o decreto 10.278, uma legislação geral. Depois disso, o Conselho Federal de Medicina publicou suas alterações sobre a validade do prontuário eletrônico, exigindo que seja nos mesmos parâmetros da Lei 10.278. Tem que ter certificação ICP obrigatória para validade jurídica. O fluxo, documento físico, digitalizar, certificação digital com rastreabilidade. Documento físico tem a validade por tradição jurídica, tá? Mas requer um armazenamento seguro. E o documento digital tem que ser de acordo com o decreto 10.278, que tem vários parâmetros, como digitalização colorida, com 300 dpi, assinatura, como que fala? O carimbo do tempo do ICP Brasil, para mostrar quem fez, quando fez. Considerações, documentos hospitalares e saúde ocupacional. Resolução do Conselho Federal de Medicina, 1821 de 2007, garantindo a validade jurídica dos documentos de saúde ocupacional, como o ASO e PPP, exigem guarda de 20 anos. LGPD não impõe controle rigoroso sobre dados sensíveis de saúde. Impõe, né, a LGPD, exigindo medidas específicas para proteger esses dados. Então, qualquer documento hospitalar e saúde ocupacional são dados sensíveis sobre a saúde, né, das pessoas, e ainda, além de ter um armazenamento seguro, tem que ter um armazenamento controlado, dando privacidade. Não é qualquer pessoa que pode acessar aquela informação. Legislações. A gente tem o Código Civil para contratos e documentos permanentes, a gente tem o Código Tributário para livros fiscais e notas, a gente tem CLT falando prazos específicos de documentos trabalhistas, e a gente tem a lei das SAs, tem a LGPD e o Marco Civil da Internet, falando sobre as questões de acesso aos documentos digitais e segurança. Ciclo de vida documental, criação e o uso, né, daquele documento gerado e utilizado nas operações diárias da empresa. O armazenamento é a guarda física ou digital conforme classificação documental. O tipo de documento, o prazo que tem que ser guardado, a segurança, a privacidade que tem que ser dado, se é um dado sensível, e o prazo de guarda é o período obrigatório, conforme a legislação e a tabela de temporalidade. Prazo de guarda, as estatísticas, né? Aí que a gente tem. 5 anos é o prazo mais comum, devido à prescrição tributária e dos direitos, né, de cobrança. 10 anos ou mais, documentos trabalhistas e previdenciários. Permanente, documentos estratégicos e societários, que mostra a história daquela empresa, até para ver
E na questão, por exemplo, de dívidas tributárias, se o sócio saiu há menos de 2 anos, ele pode compor sim os responsáveis por responder por aquela dívida. Boas práticas, né, que a gente tem aí na gestão documental. Na Arquindex, eu estou estruturando aí há 20 anos os projetos. A gente tem aí estudos sobre índices, indexação, codificação, temos o CONARC também que a gente acompanha, temos as ISOs, depende do tipo de empresa, dos controles ali e como que funcionam os processos dela. A gente codificar mais, criar índices mais técnicos ou criar o espelho daquela empresa, daqueles processos de forma que todos os funcionários entendam sem precisar de um treinamento específico, sem ser tudo codificado. O ideal é que tudo fosse codificado quando se tem muitos funcionários, para que dificulte o acesso indevido àquela documentação. Aí a gente entra com conhecimentos da biblioteconomia e da arquivologia para codificar. Tirando isso, a gente vai entrar com conhecimentos de gestão de empresa, auditoria, de segurança do trabalho. Vamos entrar com a parte de gestão documental, mas a parte também de gestão dos processos, né, internos da empresa, para poder criar procedimentos. Boas práticas a gente tem que classificar conforme a tabela de temporalidade, controlar acessos e garantir a LGPD para os documentos com dados pessoais, digitalizar a partir de hoje sempre com a certificação ICP Brasil e dentro dos parâmetros, e descartar de forma segura e documentada. Sempre relatar como que foi descartado, criar um registro e descartar por picotamento ou incineração, por destruição daquele documento, seja físico ou digital. A Arquindex, ela oferece aí soluções que a gente faz todas essas gestões, projetos. A gente tem plataforma especializada com controle de armazenamento digital e físico, né? Trabalhamos aí com o Fresco, o SM mais utilizado no mundo. Então, a gente tem essas soluções. Eu, como gerente de projetos aí de arquivos e segurança da informação, só para vocês verem, eu sou engenheira de produção, sempre liderar as equipes quando precisa também de arquivologistas, bibliotecários, tenho formação em TI, fiz treinamento técnico na USP, nível pós-doutor, né, em governança de dados, tenho MBA em auditoria, controladoria e finanças para entender os processos que a empresa responde em auditorias, fiscalizações. Também tem especialização pela Federal do Espírito Santo em gestão documental, né, e arquivologia. Tenho especialização também na LGPD e certificação internacional em Data Protection pela ESIM. Também nos últimos 5 anos eu fiz uma especialização como engenheira de segurança do trabalho, porque ficou muito criteriosa a questão dos documentos, de gerir a documentação trabalhista e segurança do trabalho, a de medicina e a de segurança. Onde a gente tem aí os riscos, principalmente de preencher corretamente o E-Social, de ter o PPP totalmente implantado, transcrito para o sistema do governo e atendendo aos prazos, as solicitações do titular daquele documento. Exemplos práticos, né? Documentos que viram digitais, antes físicos. A gente tem aí a documentação do funcionário, tem também notas fiscais. Tudo isso antes era físico, agora é digital. Documentos trabalhistas, a maioria também, até o contrato é assinado pelo .gov, sendo digital. Folha de pagamento, comprovante de pagamento, tudo que era físico agora é digital. Certificar a infraestrutura para armazenamento digital seguro, ter certificação ICP Brasil, ter sistema com criptografia dos dados, ter backup redundante e ter auditoria e controle dos acessos.
são aí os logs, ver quem está acessando, como está acessando, senhas que são alteradas a cada 15 dias, com boas práticas, né, em segurança dos dados, o backup, fazer o teste de desastre para ver se aquele backup realmente pode ser o que vai salvar as informações da sua empresa no caso de um desastre, de um incidente de dados. Tudo isso é uma infraestrutura mínima que a gente pede o cliente para a gente manter, tá bom? Impacto da LGPD. O que mudou aí na tabela de temporalidade, na gestão documental? A gente precisa saber repositórios físicos e digitais, onde tem documentos em papel, onde tem documentos em arquivos, bases de dados, com dados pessoais e principalmente os sensíveis. Controlar o tratamento e prazos de guarda. A LGPD fala que você tem que ter uma justificativa legal para manter aquele dado. Então, se passou o prazo que eu posso reter aquela informação e não trouxer nenhum benefício para o titular de dados, eu preciso descartá-la, seja física ou digital. A gente precisa garantir os direitos do titular, inclusive de consulta aos documentos, de cópias, cumprir a responsabilidade legal da empresa de proteger os dados que ela coleta. Então, tanto os arquivos não podem ser mais aqueles largados que se deixavam em galpões, qualquer um entrava, misturava com produtos de limpeza, com estoque, e não se controlava o acesso àquelas informações. Onde tiver dados de pessoa física, não pode ficar num lugar sem controle de acesso, onde possa se investigar por que uma pessoa olhou para aquele documento, acessou, consultou, e se aquela pessoa tinha autorização para consultar aquele documento. Observações finais, vamos lá, e recomendações. A gente tem que priorizar sempre digitalização certificada, para dar uma segurança jurídica e servir de um backup, né? Também, caso você perca o documento físico, a digitalização vai fazer frente aí. E se você fizer a digitalização certificada e descartar o documento físico, manter um backup de segurança dessa digitalização. Monitorar sempre prazos conforme tabela e legislação, tá, atualizada. Implementar políticas claras e treinamentos internos sobre como acessar, quando acessar, quem pode acessar e os processos de trabalho. Então, gente, é isso. A gestão documental, a tabela de temporalidade, ela tem prazos muito específicos, onde a gente tem que ir acompanhando, mas sempre entender o modelo de negócio, documentos que você gera, a finalidade e qual a legislação. Por exemplo, em conselhos federais, regionais, eu faço muita avaliação do impacto, né, da implantação da LGPD para atendimento ao Ministério Público, que anda notificando os conselhos. Porque os conselhos precisam atender a LAI, a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, precisam atender também a LGPD. E eles estão todos com os prazos estourados para esse atendimento, e a maioria não atendeu ainda. Mas o governo está pedindo para adequar, classificar de acordo com o CONAR, que é a NOBRAD, né? Que é a norma do CONAR sobre como classificar esses arquivos, principalmente de autarquias e órgãos públicos. Então, o primeiro passo é levantar, fazer o inventário, saber quais documentos você tem, ver em qual categoria ele se encaixa da tabela da NOBRAD, os prazos que são determinados lá, de armazenamento, encaminhar ao Ministério Público e ao CONAR essa listagem e falar, olha, eu tenho tantas caixas, tantas páginas a serem digitalizadas, o custo estimado é tanto. Então, no caso de órgão público, a gente usa muito a NOBRAD, tá? Quando não é o órgão público, a gente vai usar a CLT, normas da CLT, da Constituição Federal e das leis tributárias, né? Os prazos prescricionais dessa dívida ou dessa obrigação.
Isso que vai determinar o prazo que a gente precisa armazenar, tá bom? Aí vamos lá. Esse é o site da ArcIndex, lá a gente mantém bastante informações, os telefones, para caso você queira entrar em contato, os e-mails. Fiquem à vontade, lá a gente publica bastante conteúdo, tá? Nas nossas redes sociais também. Siga o nosso canal. Meu nome é Marina Lopes. Eu sou gerente de projetos de arquivos e sistemas da informação na ArcIndex. E a gente fica à disposição sempre para levar mais informações e esclarecer para as pessoas como lidar com a documentação. Se quiser uma visita ou consulta, os nossos profissionais vão até a sua empresa, fazem um levantamento de qual tipo de arquivo, tipo de empresa a sua, e a gente te passa um projeto sem qualquer custo do que precisa ser feito e como, quais legislações, o que o seu arquivo precisa cumprir para estar de acordo com a norma, leis, LGPD e uma proposta, tá? Caso você queira terceirizar com a gente e caso você não queira, você já vai saber os passos do que fazer para estar adequando os seus documentos, tá bom? Obrigada e qualquer pergunta podem encaminhar. Até a próxima.